Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Se Deus é amor, o que é que Paulo diz a respeito dele? Dá uma olhadinha em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 em diante. Paulo, a igreja que estava em Colossos, capítulo 1, do versículo 15, a partir do versículo de número 15. 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Senhor, obrigado, ó Deus, porque lidamos, ó Deus, com algo que temos um desconhecimento tão grande da sua imensidão, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, nós te agradecemos, embora a nossa limitação, te agradecemos porque o Senhor se revelou a cada um de nós, e podemos, ó Deus, pela fé recebê-lo e tê-lo em nós como Senhor e Salvador de nossas vidas. Agora, Senhor, premie, ó Deus, o nosso coração e segreda-nos, ó Deus, aos nossos ouvidos, ó Deus, aquilo que tu queres dizer a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, amém. O apóstolo Paulo tinha uma visão a respeito de Jesus Cristo, e ele faz questão de dizer que Jesus é antes de todas as coisas, e esse já era um problema da igreja primitiva, de procurar entender qual era a pessoa e qual é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por volta do ano 325, no século IV, houve uma larga discussão na igreja a respeito da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? E um escritor, Ário Teodoro, um teólogo, dizia o seguinte: ele não pode ser o próprio Deus. Ele é filho, se é filho foi gerado depois, e sendo gerado depois ele é inferior. Ele não pode ser o próprio Deus, dizia Ário Teodoro. Isso criou um grande constrangimento na igreja primitiva. E no ano 325, o imperador Constantino resolveu convocar o primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Nicéia. E os grandes teólogos foram convocados, e de maior expressão naqueles dias era Alexandre de Alexandria. Ele foi convocado para trazer o seu parecer, o seu estudo a respeito da pessoa de Cristo. Ele adoeceu naqueles dias e, impossibilitado de comparecer, mandou um discípulo seu chamado Atanásio. E Atanásio compareceu representando a escola de Alexandria, do grande teólogo Alexandre. E então ele se ouve melhor do que o mestre, porque a declaração de Atanásio entrou para a história. É conhecido como o credo da igreja: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Lembram disso? Creio na Virgem Maria, creio em Jesus Cristo, que padeceu sob Pôncio Pilatos. Os irmãos muitos conhecem o credo da igreja. Mas ele fez questão de dizer que Jesus Cristo veio e existiu antes de todas as coisas. E aí, quando nós lemos esse texto da carta de Paulo aos Colossenses, ele está dizendo: Jesus é antes de tudo,
Ele é causa não causada, diz Tomás de Aquino. Ele é a causa motora de todo o universo, sendo Ele o próprio Deus. Difícil para a gente entender, porque quase sempre a gente pensa no universo, pensa no planeta Terra que nós temos aqui, com seus 6 sextilhões de toneladas, 12.800 quilômetros de diâmetro, e a gente pensa nesse planeta, é o nosso universo, e ele é um nada dentro do universo criado. E diz então o texto, tudo foi criado por ele. E quando a gente deixa o planeta Terra e começa a olhar para o universo, então a gente se perde em definitivo. Até o dia 25 de novembro nós teremos 2 luas, não sei se os irmãos sabem disto, já está acontecendo. Pode ser que você olhe para o céu numa direção, veja uma lua, e olhe noutra direção e você vai ver outra lua. Isso não significa que você bebeu mais do que o de costume, não é isso? Não, eu não bebo, estou dizendo mais do que o de costume. Então, você vai ver 2 luas até dia 25 de novembro. Mas por quê? Porque há um corpo celeste passando pela Terra, sendo atraído pela força gravitacional da Terra, só que ele está passando a uma velocidade de 1.400.000.000 de quilômetros por hora. Ao mesmo tempo que ele é atraído pela Terra, ele mantém a sua trajetória, só que mais próximo da Terra, e ele será visto por nós durante 53 dias. De onde vem esse corpo? Tudo foi feito por ele. Tudo foi feito para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O telescópio James Webb hoje consegue fotografar a 10 milhões de anos-luz no universo sem encontrar a parede do universo. Como pode? Isso mesmo, 10 milhões de anos-luz, ou seja, se você conseguisse se deslocar a 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 10 milhões para chegar ao local onde o telescópio mais moderno está fotografando. E quem foi que fez tudo isto? Foi ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, ela nos diz que ele parou o mar, que ele fez cessar o vento, que ele deu vista aos cegos, que ele ressuscitou alguém que estava morto há 4 dias, que ele ressuscitou um menino a caminho do cemitério. Quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos Bartimeu diante dele e Jesus perguntando: o que você quer que eu te faça? Ele diz: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus diz: que seja feita a sua vontade. E sem qualquer intervenção, sem qualquer toque, Jesus restaura a visão dele. E nós pensamos: que coisa extraordinária. Paulo está dizendo: todo o universo, há mais de 200 mil sóis, igual ao sol que nós temos aqui, já identificados no universo. Há planetas distantes sendo identificados recentemente. Há uns que Plutão é promovido a planeta e é caçado da qualidade de planeta, hoje com 232 graus abaixo de zero, mas tem na sua órbita oxigênio e hidrogênio, de onde conclui-se que provavelmente haja água lá. As ligações dos elementos químicos, oxigênio e hidrogênio, são quebradas, as ligações sigma e pi são quebradas, liberando o oxigênio. Mas como? Ele criou todas as coisas. Tudo foi criado por ele. E nós somos um ponto no universo, sem conseguirmos entender a grandiosidade daquele que criou todas as coisas, porque até mesmo não conseguimos entender a grandiosidade daquilo que foi criado. Então diz Paulo: tudo foi feito por ele e para ele.
e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estão todas as coisas visíveis e as invisíveis. E ele diz: aquelas que nós temos domínio sobre elas, aquelas que nós estudamos, nós tocamos, sentimos o cheiro, que nós arrastamos para onde vamos. E ele diz: e até as invisíveis, aquelas que nós não percebemos. E eu fico sentado olhando para esse texto e me perguntando quais são estas coisas invisíveis de que Paulo está fazendo menção. Aquelas coisas que existem e eu não consigo ver, porque elas estão muito além da compreensão de cada um de nós. Ele é o cabeça da igreja, diz ele. A igreja é o corpo de Cristo, e ela se reúne como corpo para adoração ao Senhor do universo. O salmista diz: e ele rege com vara de ferro. Eu vi a Glaucia aqui na terça-feira com uma batuta regendo aqui, não é isso? E eu imagino, diz: e Jesus rege com vara de ferro todo o universo. O correr do rio, ele está lá. O nascer do sol, ele está lá. O anoitecer, ele está lá. O nascer de cada um de nós, o salmista diz no Salmo 139, antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Antes que os meus rins se formassem, o Senhor já sabia quem eu era. Não existe sequer, diz ele, um sentar meu que o Senhor não conheça. Se eu me sento, o Senhor sabe. Se eu me levanto, o Senhor sabe. E se eu caminhar de um lado para o outro, o Senhor sabe. E se eu tomar as asas da alva, se eu pudesse voar e ir até a outra extremidade do mar, ali também tu estás. Não há, Senhor, sequer uma palavra na minha boca sem que tudo o Senhor conheça. Esse Deus que nós lidamos com Ele está muito além da capacidade de cada um de nós de entender, de compreender. Ele está muito além de tudo que os nossos olhos podem ver, mas Ele escolheu lidar com cada um de nós e ser a cabeça da igreja. Nós somos o corpo de uma cabeça extraordinária. Quantas vezes nós vemos alguém dizer assim: eu queria ter uma cabeça assim, não é? A gente ouve alguém fazendo um estudo, vê alguém, um pesquisador, um cientista, diz: eu gostaria de ter uma cabeça assim, igual esse indivíduo. Os pesquisadores, observadores do universo, têm identificado as anãs marrons. Você já ouviu falar de uma anã marrom? Não é uma alcione pequenininha, não. Talvez você esteja pensando, uma marrom pequenininha, uma anã marrom. Nada a ver uma coisa com a outra. São os corpos que gravitam no universo, sem que haja uma explicação de porquê, de onde vierem e para onde eles estão vindo. Deus conhece todos eles, diz o salmista, e chama cada um deles pelo nome. Tudo ele sabe, mas ele escolheu ser a cabeça. E nós temos como corpo de Cristo uma cabeça extraordinária. Então Paulo, se você ler o restante, ele vai falar que nós devemos nos sentir honrados de servir a esse Senhor no corpo de Cristo, que é a igreja. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo é dele, tudo que você imaginar. Eu dizia aos alunos da minha classe, quando Deus foi escolher os apóstolos, imagina você, Jesus vai escolher os apóstolos, se Ele dissesse para mim assim: Celso, nós vamos chegar ao fim do mundo,
com o Evangelho, vai alcançar todos os reinos, todas as pessoas, todos os quadrantes da terra. E eu quero que você escolha 12 pessoas. Primeira coisa que eu ia pensar, diz assim: quais são as pessoas mais inteligentes do mundo? Eu vou precisar dessas pessoas. Vou precisar de cientistas, vou precisar de um estrategista militar extraordinário, vou precisar de um filósofo, um grande pensador. Vou juntar 12 camaradas excelentes para que a gente consiga chegar até o final do mundo, até o fim do mundo. E aí Jesus olha para um pescador e diz para ele assim: vem, segue-me, eu preciso de você. Eu não escolheria pescador nenhum. Para que eu vou querer um pescador se eu quero chegar até o final do mundo? O máximo que eu posso fazer é perguntar: você quer ser cozinheiro lá? Você vai se comprometer a pescar para que os grandes pensadores possam trabalhar? Você se compromete? Se quiser, você vai fazer parte da equipe. Jesus disse: você vai ser o líder principal. Você é pescador e você vai pescar almas. Jesus olhou um camarada odiado pelos judeus, cobrador de impostos, e disse assim: você que é a escória do judaísmo, você que ninguém gosta de você. Eu não ia escolher alguém que ninguém gosta. Imagina você escolher alguém para trabalhar com você, para liderar as pessoas, e essas pessoas você sabe que odeiam essa pessoa que você escolheu. Você vai dizer: eu não quero esse cara na minha equipe, de jeito nenhum. Jesus olhou e disse: você vem comigo, eu quero você. Eu olharia, procuraria alguém rico, muito rico, muito rico, e diria assim: você vai financiar toda a expedição, vem para a minha equipe. Jesus pegou os camaradas mais pobres, analfabetos, e disse: vocês vão fazer parte da minha equipe. Você sabe por quê que Jesus fez isso? Porque dinheiro ele tem. A Bíblia diz que tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Os céus e a terra, tudo pertence ao Senhor. O mundo, os mares e todos aqueles que neles habitam. Então Ele não precisa de dinheiro. Por que não convidou um estrategista militar? Porque a Bíblia fala do nascimento, por exemplo, do anticristo. Ele virá ao mundo com grande poder e glória, e ele vai levantar-se nos reinos de toda a terra. E a Bíblia diz que quando ele estiver revestido de todo o poder, a carta aos Tessalonicenses diz assim: e Jesus vai destruí-lo com um sopro da sua boca. Jesus vai destruí-lo com um sopro da sua boca. Por isso que ele não precisa de um estrategista militar, não precisa de um rico, não precisa de filósofos, porque ele é onisciente, conhece todas as coisas. Os discípulos provavelmente sentados, olhando para Jesus, eles disseram: nós vamos chegar até o final da terra, até do outro lado do planeta, mas eu vou com vocês. A garantia de vocês sou eu. Eu vou abençoar, eu vou proteger, eu vou guardar vocês. E a igreja, irmãos, 2000 anos depois, ela não pode esquecer disto. A nossa garantia é Jesus, amém? A nossa garantia é Jesus, amém? Nós só temos uma garantia de que vai dar certo, é Jesus. As nossas famílias só têm uma garantia de que vai dar certo, é Jesus. Nós só temos uma convicção de que o futuro será vencedor, seremos mais do que vencedores, porque Jesus é o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo está olhando e dizendo, vou usar aqui uma expressão mais popular: esse cara é o cara. Ele fez tudo, ele criou tudo. Aqueles planetas lá foram criados por ele, aqueles oceanos foram criados por ele, aquelas montanhas foram criadas por ele. Tudo foi criado por ele. E ele organizou uma igreja, instituiu a igreja, e ele veio ser a cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Pense nisto. Mais do que qualquer coisa que possamos conseguir neste mundo, diz o escritor da carta aos Hebreus, é preciso ter fé.
quando nós nos aproximarmos, porque Deus, Ele é apaixonado por aquele que tem fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus.